Olá, queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso momento perguntas e respostas de hoje. Eu sou a Maria Alves e vamos responder a primeira questão. Primeira questão. Tem pessoas que acreditam que quando uma coruja canta à noite é aviso de que alguém vai falecer. Na visão espírita, isso tem algum sentido? Que eu saiba, a coruja representa a sabedoria. Na visão espírita, esses conceitos espiritualistas não condizem. Se o animalzinho, a ave se manifesta, existe um motivo para as suas manifestações, seja alegria, seja dor, não importa. Então, se a coruja está cantando é porque ela deve estar feliz. Dentro da simbologia significa sabedoria, mas a coruja, né? Mas dentro do espiritismo não existe esses tipos de significado, nem esses tipos de conceitos que se apega a simbolismos ou a misticismos. Não, isso não existe dentro da doutrina espírita. Então fique sossegado, porque se a coruja cantou no seu telhado, não significa que você vai desencarnar. Questão número 2. Nos séculos anteriores, dizem que a maioria das mulheres eram submissas e humilhadas pelos maridos, mas elas não tinham livre-arbítrio? Nós vivemos em um mundo de prova e expiação. Aqui nesse mundo domina o mal. E esse mal também diz respeito às condutas com relação a machismo, ao controle do homem na sociedade. E a sociedade sempre foi controlada pelo homem. Depois da Constituição de 88, que começou a nascer os direitos das mulheres de forma legalizada. E mesmo assim, até hoje, existe muito controle do homem. Isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio da mulher. Se a mulher fosse pensar em livre-arbítrio com relação a não haver dominação e haver liberdade de gêneros, com certeza todos estavam livres. Isso tem muito a ver com o mundo atrasado em que nós vivemos ainda. E precisamos cada vez mais lutar para que as mulheres tomem os seus espaços dentro da sociedade, na política, no lar, no trabalho, em todos os lugares, porque, segundo a doutrina espírita, todos nós somos iguais perante Deus e não existe sexo para o espírito. Ora nasce homem, ora nasce mulher, então não existe essa diferença. Quem o pensa assim é porque o espírito ainda é muito inferiorizado. Questão número 3. Espíritos muito evoluídos, espíritos puros, tiveram que aprender todos os conceitos do conhecimento terreno, como os da física, da química, da antropologia e outros, para chegar a esse grau de evolução? Sim, todos nós nascemos simples e ignorantes e passamos por inúmeras reencarnações. Nessas reencarnações vamos aprendendo a desenvolver o intelectual, né, que diz relação aí dos conceitos e dos conhecimentos que precisamos ter, e vamos desenvolvendo a parte moral necessária para todos nós. E chegaremos ao objetivo traçado por Deus, que é a evolução. Então todos tiveram que sentar na cadeira de aluno. Todos foram alunos, até mesmo Jesus Cristo. Questão número 4. Por que as pessoas que sentem as energias dos outros geralmente são irritadas e grosseiras? Aí depende da pessoa, de como que ela conduz isso, né? Porque nós médiums, eu sou médium, sentimos a energia dos outros. E nem por isso eu sou grosseira, nem por isso eu sou irritada. Depende de como a pessoa sabe lidar com essas energias, com as suas energias. O motivo de grosseria ou de indelicadeza, isso faz parte da própria pessoa, da conduta e da escolha da pessoa, e não o fato dela sentir ou deixar de sentir energias. Questão número 5. Se Deus é bom e justo, seríamos nós azarados ou injustiçados pela vida que levamos? Não, Deus é justo e bom. Ele tudo sabe e ele tudo conduz. No entanto,
ele nos deu a existência. Só que nós escolhemos caminhos errados, na maioria das vezes. E toda escolha tem as suas consequências. Existe uma lei de Deus que é plantio e colheita, chamada lei de causa e efeito. E aí nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Não somos azarados. Estamos colhendo o que plantamos. Se a gente está colhendo muita tempestade, é porque a gente plantou muitos erros. Vamos plantar coisas melhores, né? Questão número 6. Antes não tínhamos muitos livros espíritas. Hoje existe uma vastidão. Será que todos eles são de confiança? No começo da doutrina espírita existia mesmo somente as obras básicas, depois que vieram as obras complementares. Hoje a gente tem muitos livros espíritas, mas nem todos eles são de confiança. Então, por isso que é importante a gente analisar e conhecer primeiro as obras básicas, as complementares, para a gente poder ter esse crivo, senão a gente não vai conseguir ter. Questão número 8. O que você pensa de autores que misturam espiritismo e esoterismo? A mistura de conceitos não tem uma boa consequência nisso todo, porque confunde a cabeça e a mente das pessoas. Livros espíritas são livros espíritas, livros esotéricos são livros esotéricos. Então é muito importante que a gente saiba colocar cada macaco no seu galho, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas também consigam entender o assunto. Por isso que eu digo, precisamos estudar as obras básicas para termos critérios. Questão número 9. Me parece que hoje estão deixando grandes nomes de lados e deixando de levar por livros de mais fácil leitura. É correto? Sim, entendi a questão. Muitas pessoas hoje em dia, às vezes por falta de tempo, outros mesmo por não ter o hábito da leitura, deixa de ler livros de autores, vamos dizer assim, Herculano Pires, o próprio Allan Kardec, que é uma leitura que exige reflexão, análise, para ler livros que são bem mais fácil a leitura. Não é que existe algo que é certo ou que é errado, mas é importante que a gente tanto possa ter conosco livros de autores que tenham mais profundidade no assunto, mais conhecimento. E aí nós também teremos, com certeza, mais bagagem. Questão número 10. O que se conta nos romances espíritas é tudo verdade? Olha, nem sempre, né? Por isso que a gente precisa saber analisar o que nós estamos lendo. Se nós verificarmos que tem algo muito fantasioso, é importante ir buscar o conhecimento. Conhecer as obras de André Luiz conta-nos muito sobre o que existe no mundo espiritual. Aí a gente já pode ter certeza do que é certo e do que não é certo. Então nós agradecemos a todos que possam colocar em seus corações cada vez mais o sentimento de paz, de luz, de igualdade, para que juntos, na união da energia positiva, possamos estar em contato com a espiritualidade e amenizar esse momento tão grave de guerra, para que os homens não pensem mais em guerra, mas pensem principalmente em paz. Um grande abraço.